Graças e paz a todos, amém? Para a gente há imprevistos, mas para Deus não, então nós vamos ministrar a palavra de Deus, né? Deus colocou algo no meu coração hoje e eu gostaria de compartilhar com vocês. Vou ser bem breve, tá? O tema dessa mensagem de hoje é: da maneira certa, subimos mais alto. Lá em Salmos, Salmos 1, do 1 ao 6, diz assim: abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem das águas correntes, dá fruto no tempo apropriado, e as suas folhas não murcham. Tudo quanto realizar prosperará. Não é como a corrente como os ímpios, ao contrário, são como a palha e o vento que carrega. Por isso, os ímpios não sobreviverão ao julgamento, nem os pecadores da congregação dos justos, pois conhecer ao Senhor é o caminho dos justos, e o caminho do ímpio, porém, conduzirá à destruição. O Senhor colocou algo no meu coração e eu gostaria de compartilhar com vocês, para mim e para vocês, né? A palavra, ela precisa ser viva dentro de cada um de nós, então também é para mim. Você já parou para pensar na maneira como você está conduzindo a sua vida? Sabe, de vez em quando a gente precisa fazer esse análise do nosso comportamento, da nossa conduta, de como nós estamos conduzindo a nossa vida, né? Eu preguei domingo passado e eu disse que uma estrutura física, uma construção, ela precisa de tempos em tempos de reformas, de vistoria, para que não haja dano na estrutura. E de tempos em tempos nós precisamos olhar para nós mesmos e ver como está o nosso caráter, como nós temos nos conduzido, como nós temos andado diante de Deus, diante das pessoas, como tem sido o nosso caráter. Você já ouviu aquele ditado popular que diz: me diz com quem andas e te direis o que és? Desculpa, vou falar de novo. Me diz com quem andas e te direis quem tu és. Já ouviu esse ditado? É antigo, mas aí nesse ditado tem uma ponta de verdade, né? A gente é reconhecido pelo mundo, pelas pessoas, por Deus, do nosso comportamento, daquilo que nós fazemos, de onde que nós vamos, as nossas amizades. Nós somos reconhecidos, nós somos identificados naquilo que nós fazemos. Se fosse para mim analisar cada um de vocês, eu já saberia fazer o perfil de vocês, porque eu conheço. Então, eu já sei dizer o que cada um aqui, como é, seus costumes, né? Então, nós somos reconhecidos pelas pessoas
da maneira como nós agimos. Nós somos reconhecidos pelas nossas atitudes, pelas nossas amizades, os lugares que nós frequentamos. Talvez, se você conhecer uma pessoa hoje, eu não consigo dizer para você o caráter dessa pessoa, as manias, talvez dizer os gostos, mas com o tempo você vai caminhando com essa pessoa e você vai entender, né? Como que é o caráter dela, qual que é os gostos dela, que time que ela torce, né? A gente vai descobrindo aos poucos, né? As manias, os palavreados, tipo, você fala meio na gíria, você fala de certinho, né? Então assim, você vai conhecendo aos poucos. E as pessoas vão fazendo uma leitura de você. Então, por esse motivo, a gente tem pai e mãe, né? Todo mundo. Que é para nos corrigir. Que é para nos exortar. Dizer, ó, o caminho que você está tomando não é bom. O salmista disse. O salmista nos alerta. Então, a gente tem que tomar esse cuidado para que nós sejamos reconhecidos tanto por Deus, que é o primordial, como pelas pessoas, o nosso caráter, aquilo que nós somos. Sabe, nessa passagem tem dois homens, duas pessoas, dois caminhos que o Senhor está nos instruindo. E ele começa dizendo: abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios. Então, feliz, abençoado eu e você, quando nós entendemos que o nosso caminho precisa estar alinhado com Deus. Nós seremos abençoados. Nós seremos felizes, nós seremos dignos da presença de Deus nas nossas vidas. O salmista, ele começa dizendo, na minha versão está diferente, mas ele começa dizendo: bem-aventurados sejam os que praticam a vontade de Deus, os que ouvem a palavra de Deus, os que andam segundo o propósito de Deus. Esses serão bem-sucedidos, esses irão crescer, esses irão muito além. Em Mateus 13:42, Mateus 13:43 diz assim: então os justos reluzarão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós somos, queridos, diante de Deus, nós brilhamos como o sol. Então, a primeira coisa lá que nós vimos nessa passagem do salmista, do 1 ao 6, é que não anda no caminho errado. A palavra de Deus: não ande no caminho errado. Não se detém. Quando a gente fala assim, quando o salmista fala assim, não ande no caminho errado. Mas se você andar, embaixo está escrito assim: não se detém no caminho dos pecadores. O que isso quer dizer? É que às vezes a gente até pode se desviar do caminho e andar no caminho ruim. Mas a palavra de Deus diz: não se detém, não permaneça andando no caminho ruim. E ele vai ser mais misericordioso ainda, ele vai dizer assim: não se assente à roda dos escarnecedores. Primeiro ele disse: não ande.
Mas se você andar, não permaneça. Mas se você permanecer, ele está sendo... Não se assente naquele lugar. Não se assente aonde pessoas fazem coisas erradas. Não se assente na roda dos amigos que falam palavrão. Não se assente no trabalho onde as pessoas falam mal uma das outras. O que o Senhor está querendo dizer é que não é lugar para nós. Este não é o ambiente saudável. Isto não é para nós mais. A partir do momento que nós conhecemos a palavra de Deus, nós precisamos entender que esse não é mais o nosso caminho. Isso não é mais para mim. Antes de eu conhecer Jesus, eu andava perdido, sem rumo, sem direção, sem alguém que me exortasse, sem alguém que me olhasse por mim, ou que orasse por mim. Eu andava perdido. E eu precisava de Jesus na minha vida. E hoje, eu conheço a palavra, eu entendo que a palavra nos diz que o caminho do Senhor nos levará a lugares mais altos. Quando eu perco o mandamento de Deus, eu vou perdendo as minhas estruturas, eu vou perdendo a minha base, eu vou perdendo algo do Senhor para mim. Isso vai comprometendo o meu caráter, eu vou ficando mais vulnerável aos ataques de Satanás. Eu estou perdendo algo quando eu me assento nas rodas dos escarnecedores. Eu estou perdendo algo quando eu me desvio do caminho do Senhor. Eu estou perdendo. Querido, Deus é muito claro. Ele é muito claro nesse versículo. Bem-aventurado será o homem que segue os princípios do Senhor. Bem-sucedido. Ele será reconhecido nos lugares celestiais. Ele será reconhecido pelo Senhor. O Senhor o guardará, o Senhor o livrará de todo mal. Ele será bem-aventurado, ele será próspero, ele será grande entre as multidões, ele será destacado das multidões das pessoas. Bem-aventurado quer dizer bem visto aos olhos do Senhor. Bem-aventurados seremos nós quando nós escolhemos andar pelo caminho certo. Sabe, não é fácil. Hoje é um culto de jovens. Muitos foram impedidos de estar aqui nesta noite. Outros foram por opção própria de não estar aqui. Mas para nós que estamos aqui nesta noite, nós precisamos entender. Não é fácil. Não é fácil a gente viver hoje no mundo corrompido que nós estamos vivendo. Nós somos desafiados todos os dias. Porque senão nós perdemos algo. Porque senão nós vamos perder princípios. Se nós nos queremos estar no meio da multidão corrompida pelo mundo, certamente nós perderemos os princípios da palavra. Nós perderemos a nossa paz. Nós perderemos as nossas bênçãos. Sabe, quando o pai e a mãe corrigem, quando a gente faz algo de errado, é porque ele certamente sabe. Certamente eles sabem
porque Ele está nos corrigindo. E a palavra de Deus é isso, ela é clara. Bem-aventurado aqueles que andam no caminho do Senhor. Bem-aventurados seremos nós. Bem-aventurado será eu e você, se dermos ouvidos à palavra do Senhor, se escolhermos vivermos diante dEle com o coração limpo. Seremos abençoados se não nos deixarmos levar pelos conselhos dos ímpios. Sabe, tem jovens que infelizmente é tão influenciado pelos amigos, se deixa levar tão facilmente pelo conselho do amigo, se deixa levar pela onda que está vivendo no momento, se deixa levar pelas coisas que estão acontecendo. Se sair com várias meninas na noite, isso é moda, isso é legal, vou também fazer. Ele está o quê? Andando no conselhos dos ímpios. Tá na moda mentir pro pai e pra mãe que vai posar na casa do amigo e vai fazer outra coisa. Está sendo influenciado pelos amigos corrompidos. Sabe, quando eu escolhi servir a Deus, isso foi muito, muito cedo na minha vida. Eu cresci num berço evangélico, mas quando eu decidi que eu seguiria a Deus, independente da opinião dos outros, independente das críticas dos outros, eu fui muito apedrejada. E isso é fato nas nossas vidas. Sabe, quando a gente escolhe viver para Deus, a gente vai receber muitas críticas, porque o caminho do Senhor, ele é reto, ele é íntegro. Então muitas pessoas vão nos criticar, muitas pessoas vão dizer que somos caretas, muitas pessoas vão dizer que você é muito novo para estar fazendo isso. Vai curtir a sua vida, vai viver seu dia e depois, mais para frente, você serve a Deus. Quantas vezes eu já ouvi isso na minha adolescência? Mas quando eu decidi que eu queria servir a Deus e servir de verdade, eu fechei os meus ouvidos para as críticas, para as acusações. Quando eu decidi que eu queria namorar para casar em santidade, eu fechei os meus ouvidos para as pessoas que diziam que eu era careta demais para isso. Quando eu escolhi que eu queria viver uma vida de santidade, eu tive que fechar os meus ouvidos para as críticas. Sabe, não é fácil. E você acha que isso vai passar com o tempo? Não. Isso na nossa vida vai para a eternidade. Quando eu e você escolhemos viver para Deus, nós estamos dizendo para o mundo que já não pertencemos mais a Ele. E as críticas virão, os sarrinhos virão. Feche os seus ouvidos, foque em Deus. Não perca o que Deus tem para a tua vida. Seja abençoado, seja bem-sucedido. O salmista usa isso para comparar o justo e o ímpio, dois caminhos que nos leva a crescer ou a cair. O salmista está querendo dizer que bem-aventurados seremos nós. Nós cresceremos, nós seremos bem-sucedidos, mas grande no final
no final está dizendo: grande é a ruína daqueles que escolhem o caminho dos ímpios, seguir o conselho dos ímpios. Grande será a sua ruína. Grande será, frustrados serão os seus planos quando você seguir o conselho dos ímpios. A ruína será certa. Romanos 12. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, persevere na oração. Independente se eu sou jovem ou se eu sou mais velha, independente. O que vai passar as fases, mas a crítica, ela sempre vai vir. Mas nós precisamos nos alegrar na esperança. Precisamos ser pacientes na tribulação. Persevere. Quantas vezes na minha adolescência, na minha juventude, quantas vezes eu quis desistir? Quantas vezes eu quis me misturar no meio da multidão que fazia o que queria? Quantas vezes o meu coração quis me levar para lugares que não eram para mim? Quantas vezes os meus olhos queriam estar naquele lugar que não era para mim? Coração enganoso, olhos altivos, tudo que nos leva para que não é do Senhor. Tudo que não nos leva para o Senhor vai fazer ruir. Tudo que nos tira do foco, tudo aquilo que nos leva para longe de Deus, vai nos derrubar. Tudo que nos tira desse lugar de santidade, vai nos derrubar. Tudo que nos tira do Senhor, vai cair. O nosso caráter vai cair, e as pessoas saberão que eu não sou uma pessoa boa, que eu minto, que eu roubo. Uma hora a casa cai. Uma hora a casa cai. Uma hora tudo vai vir abaixo. Uma hora isso vai acontecer nas nossas vidas. Por quê? Porque nós não estávamos no Senhor. Porque nós não estávamos vivendo na palavra do Senhor. Porque nós não estávamos meditando na palavra do Senhor. Porque nós não estávamos nos desviando do propósito. Porque nós estávamos desviando do propósito de Deus. Porque nós estávamos longe da presença de Deus. No final, ele diz: grande será a ruína, grande será a minha queda, quando eu escolher viver no mundo e não para Deus. A queda será certa. Uma pessoa que não ama a lei do Senhor, uma pessoa que será como, sabe, não tem rumo, não tem direção, uma pessoa que não dá frutos, seu fim será a queda, com certeza. Ezequiel 18.
31. Livrai-vos de todos os erros e maldades que praticais contra minha pessoa. Cria em vós um coração renovado e um espírito novo, porque havereis de escolher a morte à casa de Israel. Escolha se desviar do caminho. Escolha hoje, a partir de hoje, que você conhece a verdade, escolha hoje se desviar do mal. A maldade, o mundo corrompido, todos os dias bate nas nossas portas, nos oferecendo os manjares do mundo. Eu já fui... Não, eu não vou falar que eu já fui... Eu não vou falar que eu já fui jovem, porque eu ainda me considero uma pessoa jovem, mas eu fui um adolescente muito tentada a fazer coisas que não era para mim. E nós sabemos que é assim. Na faculdade, no trabalho, sempre vai ter um perdidinho para nos oferecer uma noitada, para nos oferecer uma droga, para nos levar, nos desviar do caminho. Sempre vai ter um. O que vai fazer a diferença, sabe? É o nosso dizer, não, eu vou permanecer. Quantas vezes eu recebi propostas indecentes? E quantas vezes eu tive que matar a minha carne, esmurrar a minha carne, dizer, carne miserável, você vai obedecer a Deus, eu não vou fazer isso. Enquanto todo mundo escolhia fazer o que era errado, eu estava indo contra tudo aquilo. Às vezes a gente vai aconselhar um jovem, 15, 16 anos aí, e ele já me conta tanta coisa terrível que já fez, que eu fico constrangida. E eu falo assim, meu Deus, obrigado, Senhor, por o Senhor ter me livrado de tudo isso. Não foi fácil dizer não. E nunca será. Nunca será fácil dizer assim para o pecado, não quero. Não vou fazer. Nunca será fácil e nunca se acha autossuficiente para dizer assim, eu sou capaz de dizer não. Sozinho nós não conseguimos. Com as nossas próprias forças nós não conseguimos. Se eu não estiver firmada em Deus, se eu não estiver firmado na palavra de Deus, a primeira tentação eu vou ceder. Sabe, e Satanás, ele é especialista. Ele é especialista em nos oferecer tudo aquilo que os nossos olhos querem. Ele é especialista em nos oferecer coisas bonitas. Satanás não vai te trazer uma moça feia. Não. Ele vai te trazer uma moça muito bonita. Satanás não vai te trazer um rapaz qualquer. Ele vai te trazer um rapaz bonito, rico, de carro. Satanás nunca vai te tentar com pouco. Ele nunca vai te tentar com 50, 100 reais. Ele vai te tentar com bastante. Satanás, ele está aí. E nós temos esse papel de instruir, de dizer, porque a palavra diz, conhecerei a palavra de Deus e será liberto. Querido, hoje nós estamos aqui.
Independente de quem faltou, independente de quem não está aqui, independente se você está pensando aí que a fulano devia estar aqui ouvindo essa palavra, independente, essa palavra é para mim e para você, porque todos os dias Satanás vem tentar nos corromper. E eu digo sempre para os jovens, quando eu vou aconselhar, eu digo, não ande sozinho. Quando a tentação bater na sua porta, corre para o seu líder, corre para o pastor, corre para alguém de confiança, alguém maduro o suficiente para te aconselhar. Não fique lutando contra a sua carne, porque uma hora você vai acabar cedendo. Na primeira tentativa de Satanás, corra para os pés do Senhor, corra para aquela pessoa que pode te ajudar. Sabe, quando a nossa fé estiver baixa, quando a gente estiver desanimado, quando a gente estiver tão perdido nos nossos pensamentos, quando a gente estiver a ponto de entregar de bandeja aquilo que Deus nos deu, que é o nosso corpo, a nossa santidade, a nossa alma, nós temos que estar aos pés do Senhor. Essa é a sua melhor estratégia, essa será a sua maior ferramenta, estar perto de Deus, porque senão vai ruir, vai cair. Você entendeu hoje, querido? Você entendeu hoje? Não adianta. Não adianta eu tentar sozinho. Não adianta eu querer fazer tudo sozinho. Não adianta eu tentar lutar contra a minha própria carne sozinho. O salmista está dizendo: bem-aventurado aquele que não se desvia do caminho. Bem-aventurado, ele será como uma árvore plantada e no seu devido tempo dará frutos. Quando nós estamos perdidos no pecado, nós não conseguimos dar frutos. Mas a palavra de Deus é clara: bem-aventurado é aquele que se desvia do caminho e será como árvore plantada e no seu devido tempo dará seus frutos. Frutos de alegria, frutos de paz, frutos de santidade, frutos de crescimento, frutos de amadurecimento. Deus não disse que ia ser fácil. Jesus veio à terra e Ele pagou o preço por mim e por você. E Ele foi tentado. Satanás leva Ele ao cume do monte e mostra para Ele todas as coisas bonitas, cidades, status, poderes. E Ele diz: se você me adorar, eu te darei tudo isso. E Satanás faz comigo, com você, todos os dias isso. Ele oferece algo bom, Ele me oferece algo que eu quero, que eu almejo, Ele me oferece algo bonito, mas para cobrar depois, mas para te escravizar depois, mas para te prender numa culpa depois, mas para te prender dentro de um quarto se culpando por aquilo que você fez. Hoje, o momento de pensarmos que o justo
o justo crescerá, o justo prosperará, o justo viverá e desfrutará de grandes bênçãos do Senhor. O justo será próspero, o justo será bem-sucedido. O justo é aquele que se desvia do caminho mau, é aquele que não anda ao conselho dos ímpios, é aquele que não se assenta nas rodas dos escarnecedores. Para ser diferente, nós precisamos pagar um preço. Para ser justo, nós precisamos pagar um preço. Para crescer, para não cair, para não ser derrubado por Satanás, nós teremos que pagar o preço. Se você tem visto hoje jovens que estão ministrando para multidões, jovens que estão sendo bem-sucedidos naquilo que faz, jovens que estão arrastando multidões, levando a palavra de Deus, e às vezes o seu pensamento vagueia dizendo assim: nossa, como eu queria ser como esse jovem, nossa, como eu queria ser que nem fulano, nossa, como eu queria poder desfrutar das coisas que ele está desfrutando, tão novo. Acredite, com certeza foi um jovem que disse não para muitas coisas. Foi um jovem que negou os desejos da carne e disse não na hora do pecado. Se você vê esses grandes pregadores, essas grandes mulheres de Deus sendo honradas, sendo levadas por Deus para pregar para multidões, com certeza eles disseram não para o pecado, eles disseram não para a carne, eles disseram não para o orgulho. Uma pessoa orgulhosa não alcança os olhares de Deus. Queridos, entendam uma coisa essa noite: Deus quer nos honrar, Deus quer nos levar a lugares maiores, Deus quer nos fazer crescer, mas o orgulho precisa ficar, porque nada é nosso. Nada que nós fazemos é para nós mesmos ou para nos gloriarmos. Se somos bons no trabalho, é a glória dele. Se somos bons tocadores de instrumentos, a glória é dele. Se somos bons líderes, a glória é dele. Se somos bons pastores, a glória é dele. É tudo dele. Quando o nosso coração quer se inflamar e dizer: eu sou, eu faço, eu sou. Não. É Deus quem faz. É Deus quem me capacita. É Deus que me faz crescer. É Deus que me faz ser diferente entre as pessoas. É Deus. A honra é dele, a glória é dele. Se coloque de pé. Hebreus 1:16. Não. O Senhor nos leva e quer que nós seguimos os seus passos. O Senhor nos leva na sua palavra, naquilo que Ele quer. O salmista está nos dando dicas. Quando você lê esse salmo, você vai entender, com o entendimento do Senhor, Ele está nos dando pistas, dicas, para sermos bem-aventurados. O homem bem-aventurado, ele se desvia do caminho. O homem bem-aventurado, ele não aceita o conselho dos ímpios. O homem bem-aventurado não se assenta nas rodas dos escarnecedores. Essas são as dicas do salmista. Feche os seus olhos. Ore.
aí no seu lugar, com as suas palavras, eu te peço que você ore e peça para Deus hoje, naquilo que nós somos falhos, naquilo que nós sabemos que nós precisamos mais de Deus, na área da minha vida onde eu sei que eu preciso mais de Deus, porque Satanás tem me tentado, Satanás tem me levado a caminhos que não é para mim. Ore, peça para Deus que te ajude, peça para Deus que te leve a enxergar que bem-aventurado será você quando disser não ao pecado, que quando você disser não às coisas do mundo, você vai crescer e nada vai poder te derrubar. Agora, com o seu coração sincero ao Senhor, peça a Ele que te ajude nas suas maiores fraquezas, que Ele te ajude. Deus querido, amado, nessa noite eu te louvo e te agradeço, Pai. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, nos ajude, nos conduza, nos mostre, Senhor, o teu caminho. Precisamos de Ti, precisamos da Tua graça sobre nós, precisamos das Tuas mãos estendidas sobre nós, precisamos que o Senhor nos ajude nas nossas maiores fraquezas, para que Satanás não tente nos derrubar. Sozinho nós não conseguimos, sozinhos nós não damos conta, Deus. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos das Tuas mãos sobre nós, nos guiando, nos mostrando o caminho certo. Oh Deus, eu te peço, Senhor, para cada jovem que está ouvindo essa palavra, Deus, que o Senhor os ajude no caminho certo. Muitas vezes é tão careta ouvir que a gente não pode sair com os amigos. É muito careta dizer que a gente não pode ir numa festinha da faculdade. É muito careta. Mas é nessas coisas que Satanás tem estratégia para nos derrubar. Então eu te peço, Deus, ajude cada um desses jovens a dizer não ao pecado, a dizer não para as tentações da carne, para dizer não para nós mesmos quando as nossas vidas querem se desviar do teu caminho. Deus, nos ajuda, Pai, que nunca nos esquecemos, Pai, do que o Senhor representa para nós e qual é o seu caminho. E queremos, Deus, nessa noite profetizar que seremos bem-sucedidos, seremos bem-aventurados, como diz o salmista, seremos como uma árvore plantada à beira do rio, e que no tempo certo nós vamos dar muitos frutos, Deus. Hoje eu profetizo sobre as nossas vidas que nós seremos bem-aventurados no Senhor, em nome de Jesus. Você que crê nessa palavra, aplauda o Senhor.